Eu fiquei milionário com o SaaS, mas a história é muito diferente do que você pode imaginar. Prazer, eu sou o Gabriel Costa e eu fundei a The Members Brasil há 5 anos atrás. E cara, foi uma jornada muito louca. E eu quero te mostrar como é que você pode replicar e construir o seu SaaS, o seu projeto, principalmente agora na era de IA, e conseguir gerar sua própria receita, tração e quem sabe até mesmo não ficar bem sucedido, se tornar um milionário, construir uma grande empresa ou até mesmo vender ela no mercado. Vou contar um pouco da nossa jornada que a gente fez aqui dentro. Bom, em 2021 eu lancei um primeiro SaaS e a gente lançou ele por causa de um motivo. A gente queria ter uma plataforma com um visual incrível, estilo Netflix, para vender os cursos que a gente trabalhava. A gente ajudava outras pessoas a lançarem cursos na internet. A gente fazia lançamentos e éramos coprodutores, ou seja, a gente pegava experts em qualquer assunto e ajudava eles a fazer um lançamento. Mas naquela época a gente percebeu que existia uma dor no mercado. Qual dor, Gabriel? A dor de construir uma plataforma com um visual incrível e ser com a marca totalmente white label, né? Ou seja, com a marca própria e não com a marca da plataforma. E nessa busca, a gente decidiu contratar pessoas para fazer isso. E a gente começou a ligar nas empresas de desenvolvimento e a gente percebeu que era muito caro para fazer aquilo. A gente falou, caraca, isso aqui não tem como, os caras estão me cobrando fortunas para isso. Como é que eu posso fazer isso? E até que a gente encontrou um desenvolvedor e a gente decidiu desenvolver a nossa própria plataforma lá em 2021. Isso antes da era de IA, antes de muita coisa. E aí a gente começou a desenvolver esse produto e a gente percebeu que amigos nossos também queriam ter aquilo que a gente estava construindo. E daí a gente viu uma oportunidade. Cara, e na época a gente nem sabia o que era um SaaS, tá, pessoal? A gente simplesmente queria fazer acontecer o negócio, mas não sabia como exatamente. A gente foi atrás de construir agora não só pra gente, mas para poder vender pros outros. Nesse meio tempo, a gente descobriu o que significava o SaaS, o Software as a Service. Esse modelo de negócio que é incrível, que hoje eu sou muito grato a ele porque ele mudou completamente a minha vida. Mas a gente descobriu o que era o SaaS e a gente chegou nos nossos desenvolvedores na época e falou, cara, sabe o que é um SaaS? Ele falou assim, sei, claro. Eu falei, pô, tu consegue transformar isso que a gente está desenvolvendo em um SaaS? Aí ele falou assim, consigo? Pô, que massa, cara, quanto tempo leva? Ele falou pra mim, 1 semana. Aí eu fiquei lá, pô, beleza, fechou, felizão, fechamos a call ali. Daqui a 1 semana a gente conversa, a gente marca uma segunda call pra ver como é que ficou o resultado. Pode fazer isso. Ele, beleza. Passou 1 semana, estava na call e ele fala, cara, consegui, deu certo. O cara, como assim? Mostra como é que funciona, qual é o dash, como é que eu acesso. Nesse dia eu descobri que ele não sabia o que era um SaaS. Ali nasceu uma jornada que durou mais 6 meses para a gente construir o nosso primeiro SaaS. Foi o início da The Members, a nossa primeira versão. Foi uma longa jornada até aí. A gente lançou esse projeto e em 3 meses a gente conseguiu faturar nossos primeiros 100 mil reais. E foi uma jornada intensa, mas a gente conseguiu validar a tese. E ó, nesse meio tempo, muita gente desacreditou. Literalmente, a gente foi em outras empresas que eram referências pra gente. Eram pessoas que a gente queria, pô, vir o meu sócio. E um caso em específico, eu lembro que ele comentou assim, é melhor vocês procurarem outra coisa pra fazer. Os que vocês estão querendo fazer, as pessoas não querem. E a gente ouvindo isso foi um baque muito grande, porque era uma referência pra gente. A gente não sabia o que fazer nesse momento. E a gente literalmente saiu de lá triste. E agora? O que a gente vai fazer? A gente só sabia de uma coisa. A gente já tinha colocado tudo que a gente tinha naquilo e se era pra dar errado, que fosse dando errado, a gente tentando ao máximo. E a gente continuou tentando, fazendo marketing, tentando fazer venda. E se iniciou mais um ano, 2022, e a gente foi crescendo. A gente conseguiu chegar nos nossos primeiros 100 mil de faturamento ao mês. E assim foi crescendo, mas a gente se sentia estagnado. A gente sentia que dava pra ir mais e a gente não estava conseguindo explorar mais isso. E a gente decidiu mudar o nosso modelo de vendas, mudar o nosso modelo comercial, ajustar o nosso produto, melhorar, adicionar alguns entregáveis. E tudo isso a gente foi adicionando para construir o nosso SaaS de uma forma mais preparada, mais forte. E aí o que aconteceu? Literalmente a gente saiu dos primeiros 100 mil de faturamento para o primeiro 1 milhão de faturamento ao mês. Isso já foi uma mudança completa da realidade da empresa. A gente mudou de escritório, a gente aumentou o nosso time, a gente conseguia desenvolver produtos, ferramentas muito mais fortes, potentes, que o mercado realmente queria. Isso mudou completamente a nossa realidade, ó, sem captar 1 centavo, tá? Até essa jornada aí a gente não tinha captado nada. Isso é um pouco da história da gente construir esse produto, construir esse ecossistema que a gente foi fazendo de forma pontual. Mas, Gabriel, como é que vocês fizeram isso e como que eu posso replicar? Primeiro passo, o que aconteceu que fez a gente conseguir escalar de verdade? Foi quando a gente mudou o nosso modelo de venda. Porque eu não tinha uma camada, nem um vídeo de vendas bom, nem um contato humano bom para explicar, nem uma camada de venda mais personalizada. Basicamente era um anúncio que ia para uma página, ele criava a conta gratuita e ia testar. E como eu não conseguia fazer isso de outra forma, o que a gente fez na época? Quando a gente nasceu, primeiro que a gente tinha um custo muito baixo e a gente operava com trial. E a gente percebeu que no nosso segmento, na nossa operação, a gente não conseguia demonstrar nem capturar o máximo de valor agregado. Pô, como assim? Basicamente, quando a gente vendia de uma forma automatizada, às vezes a pessoa não entendia todas as coisas que aquilo podia proporcionar para o produto dela. A gente mudou para um modelo de sales-led.
fez uma camada de venda mais humana. Ou seja, a gente botou ali uma ferramenta de agendamento de calls, ele clicava, agendava uma call, e aí fazia uma call na época, inclusive comigo. E ali eu apresentava um pouco do produto, aprofundava um pouco no produto para conseguir ter mais precisão no que ia fazer sentido para ele, e ele tinha muito mais aderência ao produto dessa forma. E aí a gente, na época, rodava esse trial e a gente testou um funil, ou seja, um novo campo de aquisição de clientes que levava para essa call. E quando a gente colocou esse funil de que levava para call, a gente conseguiu gastar muito menos em anúncio, ter um resultado muito maior. A gente está falando que a gente aumentou 3 vezes o nosso resultado, entendeu? Com pouquíssimo tráfego eu consegui gerar bem mais receita. E ali eu percebi também vários gaps que o meu produto tinha. Porque como eu tinha um contato muito próximo com o público, próximo com os meus clientes, eu conseguia também fazer os tweaks, né, os ajustes necessários para melhorar o meu produto e fazer ele algo bem mais preciso. Inclusive, entender o que faria aquele cara pagar mais caro pelo meu produto. E ali eu fui entendendo isso, fui moldando o meu produto. E essa jornada, na época eu faturava próximo de 100 mil reais por mês e eu fazia vendas, literalmente, trial, teste gratuito no caso, comprava ali um produto baratinho. E assim a gente foi. E foi muito sofrido essa jornada. Para a gente chegar nos 100 mil de faturamento com trial, com teste gratuito, com produtos baratos, foi uma jornada densa, sofrida demais. E a gente não conseguia mais romper aquela barreira. E o que fez a gente romper essa barreira foi quando eu coloquei um funil que agendava calls comigo. Porque ali, além de eu ter a possibilidade de agregar muito mais valor ao meu produto numa conversa 1 a 1, eu também conseguia entender aonde que podia melhorar o meu produto, aonde que eu podia literalmente gastar a atenção da minha tecnologia, ajustar a minha oferta, e muitas das vezes não estava somente ligado à tecnologia, mas muito mais à proposta de valor, a como eu apresentava a minha oferta, como que eu estruturava ela, porque se eu adicionasse às vezes uma camada de serviço, isso daqui é um segredo muito grande, tá? Olha que louco isso aqui. Sabia que no Airbnb, um dos maiores problemas do início do Airbnb era que as fotos eram horríveis. E o que eles fizeram? Eles começaram a tirar fotos para os outros, para melhorar a experiência do cliente. Literalmente, é um trabalho escalável? Nem um pouco. Porém, esse trabalho não escalável fez o Airbnb ter a possibilidade de um dia escalar. Então, se tem um princípio que tu pode levar para esse começo de tração é: faça coisas não escaláveis. Porque se você faz coisas não escaláveis no começo, você às vezes encontra o caminho certo para realmente conseguir ter uma escala de verdade. Isso é uma base muito importante. Mas a base de tudo isso é entender bem o comportamento do teu cliente, o desejo do teu cliente, as dores e os problemas que ele tem, para a gente construir uma oferta que verdadeiramente vende. Porque se tu não sabe construir uma boa oferta, dificilmente tu vai prosperar. Inclusive, não só uma boa oferta, mas um bom modelo de negócio. Porque às vezes o teu problema, tu tem até uma capacidade de venda boa, uma oferta interessante, mas a forma que tu monetiza é ruim. A precificação que tu está trabalhando é ruim. A estrutura, por exemplo, a gente tem mais de 13 modelos diferentes de monetização para SaaS. E se tu estiver no errado, isso pode te atrapalhar de uma forma descomunal. A gente precisa otimizar o teu modelo de monetização, ajustar uma boa oferta, fazer boas campanhas e funis de marketing. E tudo isso alinhado, a gente consegue dar tração rápida e literalmente fazer SaaS que a gente chama de bootstrap, né? Que não receberam nenhum recurso e estão tracionando com força no mercado. Isso é totalmente possível. A The Members é um case, assim como muitos outros aqui na comunidade da SaaS Base. A gente tem uma comunidade só para fundadores de SaaS que estão querendo construir empresas de tecnologia agora. Ainda mais nessa era de IA, que literalmente em semanas o cara constrói um projeto muito interessante, já consegue começar a trazer vendas para esse projeto. E a gente ensina isso na nossa imersão de 3 dias, que é o The SaaS. É o único local presencial para grupos pequenos de fundadores de SaaS que querem aprender sobre como escalar realmente em alto nível vendas, marketing, tecnologia, captação de recursos e gestão para SaaS. Se você quer saber mais, clica aqui no link para ter acesso a esse programa e crescer com a gente no The SaaS. Vambora!